Olá! Nessa conversa de hoje vamos falar da importância da testagem para HIV. Primeiro de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS e esse dia marca o início das ações do Dezembro Vermelho, que é dedicado à conscientização para o tratamento precoce da infecção pelo HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Os primeiros casos de AIDS foram descritos em 1981, portanto, já são 40 anos da epidemia por HIV. E se verificaram muitos avanços científicos ao longo desses anos e também avanços técnicos e no cuidado das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Em 2008, a revista Nature publicou um importante artigo destacando 21 marcos sobre esses avanços. Nessa conversa de hoje, eu vou destacar 2 desses marcos que impactam na qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS e por isso se tornaram importantes medidas de saúde pública. Quais são esses 2 tópicos que eu vou falar? Do diagnóstico, que deve ser o mais precoce possível, e da oferta do tratamento já ao diagnóstico. Então, em 1995, quando começou a utilização dos antirretrovirais altamente ativos, houve um marco muito, muito importante na qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS, porque houve uma inversão da curva de sobrevida e de morte. Se vê que a partir de 1995, então, o número de pessoas vivendo com HIV/AIDS subiu barbaramente e o número de mortes por HIV/AIDS diminuiu também drasticamente. Então, essa medida, naquele momento, já começou a chamar muita atenção e se começavam a determinar quais critérios deveriam ser adotados para o tratamento. Depois, em 2013, houve um outro artigo muito importante que ele mostrou, esse artigo foi publicado na revista PLOS ONE em 2013, e ele mostra que o tratamento do HIV ele pode normalizar a sobrevida das pessoas. E o que significa normalizar a sobrevida das pessoas? Então, esse gráfico vai mostrar aqui a linha do tempo basal, que a gente vai se basear, são 20 anos de idade, que seria quando, para esse exemplo, quando a pessoa se infectasse pelo HIV com 20 anos, qual a sobrevida que ela teria a partir dali. Então, se olharmos para 2000, 2002, a sobrevida de uma pessoa infectada pelo HIV, ela seria de mais 8 anos. Portanto, a expectativa de vida das pessoas não passaria dos 28 anos. Em 2003, 2006, já com algumas modificações nos medicamentos, a expectativa de vida era de mais 36 anos. Portanto, a pessoa se infectar aos 20 anos, ela poderia viver, tinha uma expectativa de vida de até 56 anos. 2006, 2007, essa expectativa de vida aumentou para mais 51 anos, portanto, pessoas que se infectaram com 20 anos de idade em 2006, 2007, tinham uma expectativa de vida de em torno de 71 anos. E as pessoas que se infectaram aos 20 anos de idade em 2010, eles têm uma expectativa de vida de mais 55 anos, podendo chegar até 75 anos em média. E isso fica muito parecida com a expectativa de vida de pessoas que não se infectaram pelo HIV. Então, se a gente olhar as pessoas com 20 anos, hoje, elas têm uma expectativa de vida no Brasil, de viver, no Brasil ou no mundo, né? Em muitos países, naturalmente, não todos, de viver até os 60 anos. Então,
quando se viu esse tipo de gráfico, quando se viu os resultados desses estudos, ficou muito claro a contribuição da terapia antirretroviral altamente ativa e ficou muito claro a importância de fazer diagnóstico mais precoce da infecção pelo HIV/AIDS e também começar o tratamento muito rapidamente após esse diagnóstico. Em virtude disso, conhecendo esses resultados, em 2012 já, a Organização Mundial de Saúde, por meio da UNAIDS, determinou as metas 90, 90, 90 para os países signatários. E o Brasil é um país signatário dessas metas. E o que significa a meta 90, 90, 90? Significa que se esperava, em 2012, que os países conseguissem, em 2020, fazer o diagnóstico de 90% das pessoas vivendo com HIV/AIDS, e dessas pessoas diagnosticadas, que 90% delas entrem em TARV, e que dessas pessoas que estão em TARV, que pelo menos 90% delas estejam com a carga viral suprimida. Esses resultados que o Brasil conquistou foram muito importantes e eles tiveram a contribuição da testagem rápida, ou seja, da introdução dos testes rápidos para a ampliação do acesso ao diagnóstico. Então, em 2012, começou uma oferta muito importante feita pelo Ministério da Saúde para que o teste rápido se difundisse e desse acesso àquelas pessoas que não tinham condição de chegar à rede laboratorial para diagnóstico, ou que, eventualmente, a rede de diagnóstico não tivesse capacidade de absorver toda a necessidade de diagnóstico e dar o resultado no tempo necessário, seja muito rapidamente. Os cenários de diagnóstico que nós conhecemos, então, hoje são dois. O cenário dos testes rápidos, que são testes que são oferecidos na rede básica de saúde, em maternidades, em unidades de emergência e outras situações onde seja necessário fazer diagnóstico rapidamente e presencialmente. E também, naturalmente, continua a oferta de diagnóstico para HIV em laboratórios com grande excelência também dos resultados. E qual a importância da testagem sorológica para HIV? Uma vez feito o diagnóstico, são duas medidas que devem ser tomadas imediatamente. O primeiro é fazer a carga viral basal e a CD4 basal, que são dois testes muito importantes para depois fazer o segmento, ou seja, o monitoramento do tratamento daquela pessoa infectada pelo HIV. A carga viral vai dizer quanto vírus tem por milímetro cúbico de sangue, e o CD4 vai dizer quantas células CD4 aquele indivíduo tem. O CD4 é um marcador importante da resposta imune daquele indivíduo, é um indicador, quando muito baixo, de imunossupressão. Então, é um número a ser verificado com frequência. E, ao mesmo tempo, o que vai fazer a carga viral basal e o CD4, também o profissional que está atendendo aquela pessoa no diagnóstico, ele deve fazer oferta da terapia antirretroviral. Naturalmente, a terapia não é compulsória, ela é uma oferta, mas cabe ao profissional clínico que está cuidando daquele paciente mostrar todas as vantagens que tem a pessoa infectada pelo HIV de aderir ao tratamento. E quais são essas vantagens? Existem duas vantagens muito importantes da adesão ao tratamento logo no início
do diagnóstico, né, logo no diagnóstico, e que depois deve se manter pela vida toda. Um benefício é um benefício pessoal da pessoa infectada pelo HIV, por quê? Porque é preservar o sistema imune. Como eu já falei para vocês, o CD4 é um marcador de imunossupressão. Então, o indivíduo que está em tratamento e tem a carga viral suprimida, ele não perde células CD4, consequentemente, ele tem uma possibilidade bem pequena de entrar em AIDS, porque ele está com a carga viral suprimida. E a outra medida, a outra vantagem do tratamento precoce é justamente diminuir a transmissão da infecção pelo HIV. Então, o que se verifica é que em 2018 foi publicado esse artigo, e esse artigo foi decorrente, então, de um estudo, de observações de estudos em 2016, por pessoas altamente capacitadas no tema que estavam fazendo. Esse artigo é do Lancet, e eles mostraram que carga viral suprimida, ou seja, carga viral indetectável, corresponde a intransmissível. Em português, a gente diria que carga viral indetectável é igual a intransmissível. Eles mostraram que se o indivíduo tem carga viral muito baixa, ou seja, a carga viral suprimida, ou pelo menos abaixo de 1000 cópias, significa que aquela pessoa tem uma chance muito pequena de transmitir a infecção pelo HIV. E a partir disso, então, a Organização Mundial de Saúde passa a recomendar fortemente o tratamento logo após o diagnóstico. Então, o que se verificou é que esses resultados obtidos pelo Brasil, juntamente com os resultados obtidos com outros países também, que a Organização Mundial de Saúde continuou recomendando a meta 90-90-90 até 2020, porque isso eram feitas medidas durante muito tempo, e agora a Organização Mundial de Saúde lançou uma meta bem abrangente, bem interessante, que é erradicar a infecção pelo HIV/AIDS até 2030. Para isso, a Organização Mundial de Saúde, por meio da UNAIDS, ela elevou a meta que era 90-90-90 para 95-95-95, ou seja, se espera que até 2025 95% das pessoas infectadas tenham seu diagnóstico realizado. Dessas pessoas com diagnóstico realizado, que 95% delas estejam em tratamento antirretroviral, e das pessoas em tratamento antirretroviral, que 95% delas estejam com carga viral suprimida. Junto com isso, a Organização Mundial de Saúde pede que sejam olhados com muito cuidado as gestantes, as puérperas, e que se olhe também a redução da transmissão vertical. E também tem um olhar de 95%, como esses aqui, para as pessoas muito expostas à infecção pelo HIV. E junto com essa nova meta para 2025, houve uma integração de outras metas, considerando algumas dificuldades em alguns países, que não é o caso do Brasil, em ofertar diagnóstico e ofertar tratamento e eliminar discriminação. Então, em resumo dessa nossa conversa de hoje, eu gostaria de deixar a mensagem que os profissionais de saúde devem ampliar a ampla devem incentivar a ampla testagem. Isso porque é importante que se teste muitas pessoas para que
evitar que elas entrem em diagnóstico só quando já estão em AIDS, portanto, a oferta do teste é uma possibilidade grande de fazer diagnósticos mais precoces, que profissionais de saúde eles devem garantir a testagem no pré-natal, e que qualquer pessoa sexualmente ativa, incluindo os profissionais de saúde, deve se testar pelo menos uma vez por ano. Essa, então, era a nossa conversa de hoje, no objetivo de incentivar o diagnóstico para incentivar o acesso à terapia antirretroviral muito rapidamente, preservando o sistema imune e também como medida de saúde pública. Um abraço.